Bom, vamos falar um pouco então das substâncias que podem ser encontradas no lança-perfume, tá? O éter. O éter, muita gente já ouviu falar dele, tá? O éter ele é utilizado como anestésico até hoje, tá? Ele tem esse potencial, né, quando inalado, de promover a anestesia. Tá? Então, além dele ser utilizado em muitas coisas, como solvente, né, de resina, ele participa da fabricação da seda, né, entre muitas outras coisas, além da fabricação de medicamentos, ele também é usado como anestésico, né, se for inalado. O clorofórmio, né, para quem já viu o episódio do Chapolin Colorado, né, que o Tripa Seca quer se fingir de morto e para o caixão não ficar leve, ele quer pôr o Chapolin Colorado no lugar, eles molham um pano, né? Porque o clorofórmio ele é líquido, o estado dele é líquido. Eles molham o pano com clorofórmio e põem na cara do Chapolin. E aí obrigam o Chapolin a inalar aquele líquido, aquele produto. E aí o Chapolin desmaia, tá? Ou seja, o Chapolin fica anestesiado. Ele vai acordar daqui a um tempo, se o plano desse certo, e acordar daqui a um tempo dentro do caixão, tá? Então, o que aconteceu? O clorofórmio, gente, ele foi descoberto mesmo, né, por dois químicos, tá? Que é o Samuel Gutierrez e o Eugene Solberian, tá? E aí o que acontece? O James Young, que é um obstetra, ele ficou sabendo dessa descoberta, aí ele foi, né, tipo assim, ter contato com aquilo, ele provocou nele mesmo um estado de narcose, ou seja, ele próprio causou nele um estado assim, né, de, vamos dizer, intoxicação por causa desse químico. E aí ele viu que o resultado era bom e ele começou a usar o clorofórmio como anestésico para diminuir as dores do parto, tá? Então aqui eu coloquei para vocês a definição, né, de estado de narcose, né, como vamos colocar assim de forma geral a questão anestésica, tá? Uma diminuição da sensibilidade e também, gente, um detalhe importante: esse estado de narcose ele pode criar hábito, né? A pessoa pode ter afinidade com aquela sensação e acabar gerando uma dependência, tá? A anestesia que é um esquema bem simples, tá? Quando a pessoa inala, ele entra, né? Os gases, ocorre a absorção daquilo que foi inalado, tá ok, ó? E aí esses gases entram na corrente sanguínea e vão até o sistema nervoso central, onde provoca a ação anestésica, tá? O bloqueio dos receptores da dor, tá bom? Aqui tem um esquema da indução, né, do potencial de indução das substâncias. Como vocês podem ver, ó, o éter e o clorofórmio, eles têm uma indução lenta, eles estão lá embaixo na tabela. Então, eles são pouco utilizados. Agora, o óxido nitroso não, é o que mais a gente usa, tá? O éter ainda é usado, sim, mais que o clorofórmio, né? Mas o óxido nitroso é o preferencial aí da galera para anestesia, tá? Álcool de cereais. Gente, o álcool de cereais todo mundo já viu, ouviu, se marcar você tem na sua casa, porque ele é uma coisa que usa para tudo, tá? Para muitas coisas. Além dele ser solvente, e aí quando a gente coloca solvente, a gente aplica-se uma série de produtos, né? Como por exemplo, gordura, ácidos, ácido graxo, né? Ele ajuda na produção de essências, tá? Extrato vegetal, ele ajuda na produção de bebidas, vodka, licor, bebidas destiladas, né? Ele ajuda, ele participa da produção de desodorante, perfume, cosmético, tudo isso, tá, gente? Farmácia de manipulação, além de estar presente aí na asepsia. Então, é um produto facilmente comercializado e de fácil acesso, tá? A acetona, isso aí eu tenho certeza que muita gente tem em casa, tá? As acetonas também são solventes muito potentes. Gente, pensa no esmalte, tá? O quanto o esmalte não dura na unha, né? Ele forma aquela camada, né? Aquela camada plástica, né? Então, a acetona dissolve, né, o esmalte, tá? E detalhe, quando você mistura a acetona na água, ela provoca o quê? Com que a água se evapore. Por quê? Porque a acetona ela é um líquido bem volátil, significa que ela se evapora com facilidade. Então eu também posso utilizar a acetona para secar recipiente em laboratório, já que eu não posso expor ao sol, já que eu não posso ficar passando paninho, né? Então tem toda essa função aí da acetona, tá?
Aqui só pra gente resumir o lança-perfume, tá? Se você consumir ele em quantidade pequena, e quando eu digo você, pelo amor de Deus, não sejam vocês, mas quando se consome o lança-perfume em quantidade pequena, ele vai causar excitação, alucinação, formigamento de extremidades, tá? E ruído no ouvido. Em grande quantidade e por tempo longo, né? Por longa duração, ele pode causar desmaio, déficit de atenção, dificuldade de concentração e lesões no fígado. Tá? No corpo, o que, que vai acontecer? Ele vai ser inalado e ele vai fazer o mesmo caminho do cigarro. Ele vai para o pulmão, do pulmão ele vai para o sangue. Tá? Do sangue, ele vai, né, quando ele é bombeado através do coração, ele vai para o cérebro e aí vai entrar em contato com os neurônios. Detalhe, uma vez que um neurônio ele é atingido, ele é destruído, ele não se regenera. Tá? E aí vai acontecer o que? O aumento dos batimentos cardíacos, tá? Podendo chegar até 180 por minuto. E a ação do lança-perfume, ela começa após a inalação de 5 a 10 segundos. Então é uma droga muito rápida, é uma droga de baixo custo, os produtos são fáceis de encontrar, são fáceis de você adquirir esses produtos, tá? E acaba sendo facilmente aí, né, comercializado no mercado ilegal. Né? Então, e tem mais um agravante, tá? Normalmente as pessoas não consomem só o lança-perfume, elas associam o lança-perfume a outras coisas. Associam o lança-perfume à bebida alcoólica, à maconha, à crack, à cocaína. Então, tudo isso são agravantes, tá? É como se a pessoa procurasse vários meios diferentes de obter essa intoxicação. E aí eu coloquei aqui para vocês uma curiosidade que normalmente quando eu dou essa aula, os alunos comentam: "Ah, professora, mas o meu pai e tal, não sei o quê". Por quê? Porque no início do século XX, o lança-perfume era super liberado. Por quê? Porque as pessoas espirravam ele no ar no carnaval, né? Principalmente no Rio de Janeiro, se tornou um marco do Rio de Janeiro. Então, quando eu espirrava ele no ar, ele gerava uma sensação de refrescância, porque aqueles líquidos, vocês podem pôr a mão na acetona, ela é gelada, por exemplo. Então, causava uma sensação de refrescância com um cheiro gostoso, né? Só que daí começou a acontecer o quê? A galera começou a inalar aquilo, né? Por conta da sensação de excitação e euforia. Aí virou um boné velho, porque o pessoal começou a acrescentar coisas e a partir desse, e mesmo sem acrescentar as coisas, já era muito prejudicial, tá? Então a partir daí o lança-perfume passou a ser ilegal, tá bom?